Bom dia, amigos. Estamos aqui reunidos para mais um culto matinal dominical, iniciando esta semana, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. Vamos ler Salmo 24. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Eu li o Salmo 24. Agora nós vamos cantar um hino. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, e para si meu Salvador minha alma resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que, enfim, eu sou liberto aqui do mal. E como Cristo me aceitou por graça divinal. Mas eu sei quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. De quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem. Não sei ao certo quando irei ao lar celeste além. Mas eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque nós podemos crer que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos aceita como teus filhos amados. Por isso nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Que o Senhor, o Rei da Glória, entre no nosso coração, na nossa vida. Senhor Jesus,
o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador e aquele que voltará. Vem, Jesus, vem, Senhor, Rei da Glória. Ó Senhor, nós pedimos a tua bênção para cada um de nós, nesse início de semana, nesse domingo, que possamos, Senhor, estar iniciando essa semana em comunhão com o Senhor. Para isso estamos aqui nesse momento de culto. Sê conosco, Senhor, fortalece-nos na fé. Não permita que sejamos abalados pelos ventos, pelas tempestades, pelas intempéries da vida, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos fiéis ao Senhor. Venha o que vier, que estejamos fortes, firmes, guardados e protegidos pelo Senhor. Abençoa a todos que estarão participando conosco nesse momento de culto e aqueles também que participarão mais tarde. Abençoa as suas vidas, suas famílias, que a tua bênção, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão estejam sobre todos, Senhor, sobre nós também, a nossa família. Guarda-nos, Senhor, e abençoa esse momento do estudo bíblico que o Michel estará trazendo, a palavra do Senhor para nós. Unge ele com teu Santo Espírito, Senhor. Enche ele com a tua sabedoria, para que ele possa transmitir aquilo que é revelação do Senhor para nós. Ó Espírito Santo, nosso ensinador, vem Espírito Santo, sê conosco, Senhor, enche-nos da tua presença, da tua luz e da tua fortaleza. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Queridos, falei que hoje eu falaria sobre o milênio, isto é, a pedagogia do milênio. Eu não vou entrar no contexto maior, mas sim focar quanto a esse termo milênio, que significa ou corresponde a 1000 anos. Essa palavra milênio, ela está relacionada com a vinda de Jesus Cristo. E eu gostaria de pegar o texto de Pedro para nós analisarmos, porque esse termo milênio, ou que não escreve assim milênio, mas como 1000 anos, que a gente conhece, que está escrito na Bíblia, só aparece em 2 lugares. Aparece somente aqui em 2ª carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Você vai encontrar ele no versículo 8 e 9, falando a respeito da vinda de Jesus, que Deus não retarda a sua vinda, como muitos assim consideram. E você vai encontrar também essa palavra 1000 anos apenas no Apocalipse 20. Então, esse é um ponto muito importante, porque há muitas interpretações, doutrinas construídas em cima desse texto correspondente que fala a respeito de 1000 anos. 1000 anos quanto à vinda de Jesus e 1000 anos quanto ao tempo que Jesus reinaria. E Pedro aqui, eu gostaria de tomar ele como base para lermos o capítulo 3 inteiro, e eu vou lendo em parte, não tudo de uma vez, mas em parte, para nós entendermos o que Pedro está querendo falar a respeito desses 1000 anos. E é comum você observar ou pessoas comentarem a respeito de 3 grandes interpretações a partir dessa palavra 1000 anos, que a gente encontra só aqui em Pedro e no Apocalipse 20. Então nós vamos encontrar o pensamento que é o mais comum, que mais se divulga, chamado o pensamento dos pré-milenistas. Também
há um outro pensamento chamado pós-milenistas e também os amilenistas. Resumindo, pré-milenista. Cristo virá antes e depois que arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja a ressuscitar os mortos, governará, reinará durante 1000 anos na terra. Primeiro ele leva as pessoas ao céu, depois ele volta a segunda vez para reinar na terra. Esse é um pensamento pré-milenista, também considerado na escatologia bíblica de pensamento futurista, de interpretação futurista. Os pós-milenistas consideram que Jesus já está reinando desde o momento que ele ressuscitou e que vai se completar um tempo aqui quando esse evangelho sendo pregado seria aceito por todos e o mundo se transformaria, o que também não cabe essa consideração, porque a gente vai ver que ele fala que a terra, Pedro diz, está reservada e os céus também estão reservados para um contexto de juízo, primeiramente e antes de tudo essas considerações. E o amilanista fala que não tem esse milênio, nem esse tempo, mas é uma forma figurada, espiritual, para expressar um sentido que está dentro de uma linguagem apocalíptica ou uma linguagem de revelação que não se trata de um tempo literal, mas um tempo assim figurado ou abstrato. Não vou entrar nessas correntes que falam a respeito de cada um deles, mas eu quero ler Pedro, e ele dividiu esse capítulo, e eu quero fazer assim para alguns domingos nós entendermos a pedagogia do milênio. Pedro, ele divide em 10 partes esse capítulo. Então, eu quero ler a primeira parte e fazer o comentário a respeito da primeira parte, porque todo esse capítulo 3, se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar um subtítulozinho em algumas Bíblias, assim existe, dizendo o seguinte: a vinda do Senhor e o que ela significa para os crentes e descrentes. É um subtítulo que está colocado. Aí ele começa dizendo no capítulo 3, versículo 1 e 2, o seguinte: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, 1 Pedro e 2 Pedro, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então ele já está falando que as pessoas já têm um certo conhecimento a respeito da vinda de Jesus. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, se referindo ao Antigo Testamento, bem como o mandamento do Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, que o que ele falou a respeito da sua vinda, do reino e tudo mais, e também ensinado pelos vossos apóstolos, os apóstolos que vieram para falar sobre essas condições, sobre a vinda do Senhor. Assim que ele começa, e assim que eu quero começar com os irmãos falando a respeito dessas considerações. Primeiro, com relação aos santos profetas, o Antigo Testamento já falava que Jesus viria, que ele seria rei, que ele governaria, que ele estaria aqui, mas que antes ele sofreria e depois ele assumiria esse reino para reinar, porque ele que veio trazer o reino de Deus. E ele falou: eis que é chegado o reino dos céus, o reino dos céus é chegado, está sobre vós. E ele, Jesus Cristo, nos comprou com o seu sangue, como diz Apocalipse 1:6, para sermos reinos e sacerdotes para Deus e Pai. Jesus também falou que o reino dele não é deste mundo corrompido, é isso que ele está se referindo. Se fosse desse mundo que ele estava vivendo na sua época, desse mundo totalmente afastado de Deus, corrompido, ele falou assim: os meus ministros iam interferir a meu respeito e a meu favor,
para que ele não fosse entregue nem aos judeus e nem mesmo levado ao contexto à morte. Mas ele, já revelado o que aconteceria com esse rei, com esse senhor, agora ele diz: o meu reino não é daqui. Que o reino dele não viria de uma forma visível. Ele também falou isso claramente, porque estaria no âmbito do coração dos homens, e que ele viria também depois para buscar a sua igreja, buscar aqueles que ele iria tomar posse do reino depois que ele morresse, ressuscitasse. Ele voltaria para buscar a sua igreja. Isso já está bem entendido e as pessoas entendem. O próprio Paulo fala a respeito disso em Tessalonicenses, para consolar a igreja, que quer aqueles que esperam a vinda, quer aqueles que dormem em Cristo, um dia estarão com ele na condição do paraíso e virá com ele para a ressurreição final. Muito bem. Que ele um dia estaria lá no reino de Deus Pai e beberia novamente conosco do fruto da videira, falando a respeito do contexto da ceia que ele instituiu, que se completaria depois, quando da sua volta. Isso ele fala em Mateus 26, 29. E que ele iria preparar um lugar, buscar a sua igreja, para que ela estivesse em comunhão com ele. Essa é a razão de Pedro, aqui os versículos 1 e 2, falar o seguinte: amados, é agora a segunda epístola que vos escrevo, para despertar o que vocês já sabem, a mente de vocês já está esclarecida. Por que está esclarecida? Porque os profetas falaram de Jesus, que viria, é o próprio Deus assumindo a forma humana, que ele viria para governar, que ele é o rei dos judeus, que ele é o rei de toda a terra, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, mas que ele passaria por um problema vicário, substitutivo, para que toda a humanidade pudesse ser salva, e que depois ele viria realmente para fazer uma única coisa, que Deus o colocou como juiz sobre todos. Então ele não vem mais agora para um contexto apenas de reinar, porque ele já está reinando. Ele virá no final para julgar, como nós vamos ver. Então, presta atenção no que ele fala agora na sequência. Tendo, versículo 3 agora, ele seguindo. Então ele falou a respeito da vinda, que ele viria, a gente já sabe muito bem, que foi revelado, os profetas. Agora, Pedro continua falando no versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, da sua vinda, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Vai chegar um dia, queridos, que as pessoas vão perguntar: o mundo continua do jeito que está, sempre foi assim, desde que é mundo é desse jeito? Cadê a promessa da vinda de Jesus? Falaram 1000 anos chegará, 2000 não passará, já passou, estamos em 2020, cadê a promessa? E muitos vão, naquele dia, estar questionando, escarnecedores. E ele diz claramente para nós, Pedro nos ensinando sobre a vinda de Jesus, dizendo sobre esse tempo chamado 1000 anos, polemizado muitas vezes em pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Eu quero mostrar que não penso assim, que eu penso o que está escrito e como eles revelam para nós, as Escrituras, o Espírito Santo nos revela. Ele diz: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio estão. Esse é o segundo ponto que ele coloca. Agora Pedro traz um terceiro ponto, ele fala: porque deliberadamente essas pessoas que estão questionando, vivendo como bem entende, por isso nós tratamos primeiro da pedagogia do juízo e tiramos o milênio à parte. Agora nós estamos tratando da pedagogia do milênio, mas estamos tirando a escatologia como um todo à parte para depois entendermos ela num contexto maior do que já está revelado. Vamos seguir. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como a terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Versículo 6. Pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, na época de Noé. Vai falar sobre isso também
o próprio Jesus a respeito nos evangelhos. Como na época de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim ele vai colocando. E ele fala, afogado todos em água. Naquela época, a terra veio a partir da água. E depois o dilúvio inundou tudo e acabou. Ele fala, ora, veja o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados. Não é para um reino, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, esse período que nós estamos tratando, que fala de 1000 anos, então há um entendimento que a gente vê que são subdivisões que as pessoas vão falando, pensando, interpretando, mas que não tem particular interpretação. Porque fala muito claro o que Jesus está querendo revelar para nós. Presta atenção no que ele fala. Que virá para fazer o quê? Juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Vamos parar aqui, porque aqui é a essência dos 1000 anos. O próprio Pedro não está falando que esse 1000 é um contexto literal, de tempo, e nem de reino. Ele está falando que é um tempo indefinido, queridos. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, às vezes a gente fala para uma pessoa uma vez, e na segunda vez que a gente vai repetir a mesma coisa para aquela pessoa, você diz, já te falei isso 10 vezes. Depois, a pessoa não ouviu, você fala de novo, aí depois ela pede de novo, você fala, eu já te falei isso 100 vezes. Já te falei isso 1000 vezes. Já te falei isso 1 milhão de vezes. O americano costuma até falar 1000. 1 milhão de vezes já te falei isso. É como que se precisasse voltar, ficar falando. Eu falo, não precisa isso, porque para com Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele tirou esse contexto num sentido completo de número e disse que é um contexto indefinido de tempo, porque o próprio Jesus disse que quando ele viesse, o dia do Senhor, nós vamos ver isso separadamente, o dia do Senhor e o dia de Deus, quando ele viesse, o dia do Senhor seria como ladrão. Nós vamos ver que ele fala isso agora na sequência. Mas ele está deixando muito claro uma coisa que é fundamental quanto a esse milênio, que nós não podemos levar ele num sentido literal, porque o próprio Jesus falou, eu não sei o dia que eu volto, nem os anjos sabem, nem os anjos no céu, ninguém sabe, a não ser o meu Pai. Então, é um tempo indefinido que nós precisamos conhecer e saber que é o tempo em que ele vai estar reinando. Vejamos o que Pedro está falando para nós entendermos quanto à vinda do Senhor. Então, ele fala sobre essa vinda de Jesus, em que os profetas falaram, disseram, que o próprio Cristo falou, e que a gente tem isso como a verdade. Presta atenção que Jesus também falou a respeito desse contexto, e ele diz assim, que todos os profetas, disse Jesus, e a lei profetizaram até João Batista, Mateus 11, 13. Em Lucas 16, 18, Jesus também afirma, a lei e os profetas vigoraram. Vou repetir, deixa o Espírito trabalhar no teu espírito, querido e minha querida. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. A palavra nos ensina que nós fomos comprados com o sangue de Cristo para sermos reinos e sacerdotes, querido. Está lá em Apocalipse 1:6. Que Jesus veio para nos comprar, para vivenciarmos, expressarmos esse reino com a nossa vida e sermos um sacerdote a praticar
tudo com amor, como se fosse fazendo para o próprio Senhor. Então, esse contexto, nós vamos entender do reino de Cristo, que já estamos nele, e quando ele começou, e o próprio Paulo fala a respeito disso. Somos um reino de sacerdotes para Deus e Pai. E também, nós vamos ver em 1 Pedro 2, 8, 10, que nós somos comprados para expressarmos o reino com justiça. Por isso que fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Para expressarmos as virtudes de Deus como um filho de Deus, identificado agora com Cristo Jesus, como eu tenho falado alguns domingos que antecederam. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21, diz o seguinte: afirma que nós somos reconciliados com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, pela obra vicária dele, e também porque nós cremos na ressurreição dele. E o que é importante, que agora nós nos tornamos, por estarmos reconciliados para expressarmos Cristo com a nossa vida, nós reconciliados com Deus, nos tornamos ministros da reconciliação e embaixadores do reino. Se nós somos embaixadores de um reino aqui neste mundo, é porque há um reino, que é o reino de Cristo, acontecendo. Então esse reino não virá. Esse reino já está. E nós somos pessoas reconciliadas para expressar. É o que vai falar Apocalipse 20. Quando ele fala do milênio, que eu vou tratar depois o conjunto como um todo, agora apenas a pedagogia. Ele diz: no dia da vinda de Jesus, todos que viveram e reinaram, não viverão e reinarão, todos que viveram e reinaram com Cristo, como sacerdotes e como reinos, expressão desse reino, vão estar com ele, são bem-aventurados, porque eles vão participar dessa ressurreição, quando do dia do Senhor, a sua vinda, nós seremos, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, porque vamos ressuscitar os mortos primeiro, e arrebatados os que estão esperando Jesus. E Paulo falou para os de Tessalônica, fala na igreja para consolar uns aos outros, porque todos vão estar perguntando, os que morreram em Cristo, os que dormiram em Cristo, onde estão? E os que estão vivos em Cristo? E se Cristo aparecer? Ele quis falar o seguinte: não importa, o importante é que você esteja em comunhão com esse Cristo e crescendo no conhecimento desse Cristo para expressar o reino de Deus, com justiça. Se você morrer, ainda que morra, viverá. Lembra que eu falei? Quem crê em Jesus enquanto nessa vida, ele estava morto espiritualmente, Jesus ressuscitou, agora ele é uma nova criatura. Ele vê o reino e entra no reino, como Jesus falou para Nicodemos. Você precisa nascer da palavra e do Espírito Santo, da água e do Espírito, do batismo e do Espírito. Você tem que nascer de novo para ser essa expressão desse Filho de Deus nesse mundo. Quem vive assim, bem-aventurado é, porque eles vão participar da primeira ressurreição, quando da vinda de Jesus. Mas os outros mortos não reviveram. Eles permaneceram numa condição da morte para um juízo final, como eu já falei a vez passada. Então vamos continuar para entender. Porque há um tempo que falou que do mal vai agir dentro desse tempo indefinido que Deus está falando, que chama de 1000 anos. Até que Satanás seja solto no final e lançado fora para as trevas interiores, como Jesus o fará quando da sua vinda, para com a besta e o falso profeta. Nós vamos entender isso quando falarmos domingo que vem sobre o dia do Senhor e sobre o dia de Deus. São duas coisas que vão acontecer lá no Apocalipse 19, anterior a esse 20. Eu estou pegando hoje apenas, querido, a pedagogia do milênio. Quem aceitou a Jesus em João 5, 24, 25, deixa claro, tem a vida eterna, passou da morte para a vida, ressuscitou, é uma nova criatura, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Mas os que não viveram assim, entrarão num contexto da morte, verão a morte
e ainda passarão pelo crivo de um juízo. Já falei isso, só voltar 3 domingos vocês vão entender o que eu estou falando. Mas eu estou hoje trabalhando a pedagogia do 1000 anos. Vamos seguir. Paulo, em 1 Coríntios 15, de 20 a 25, afirma que Cristo é o primeiro da ressurreição. Ele abriu a ressurreição e diz que os demais, sendo ele as primícias da ressurreição, os demais vão estar dormindo, mas não vão ressuscitar. Estão dormindo, não quer dizer que estão mortos, estão dormindo. E um dia Jesus vai aparecer, tocar as trombetas, ouvirá o clamor, o chamado, e as pessoas terão os corpos ressuscitados, porque alma e espírito virá para ter esse encontro, a encontrar o Senhor nos ares. E os vivos que estiverem aqui também serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Esse é o contexto do dia do Senhor, da vinda, que eu vou falar domingo que vem. O que é interessante é que ele fala que depois da vinda dele, é que vai vir ainda um contexto final. Haverá um contexto de fim, que está dentro desse tempo chamado indefinido. Mas 1 Coríntios 15, 25, quero destacar agora 3 versículos, queridos, que são fundamentais para nós entendermos o que Pedro está falando aqui a respeito dos antigos que já falaram a respeito disso, que Jesus já falou a respeito da vinda dele e que os apóstolos falaram sobre a vinda dele. Inclusive, Pedro, nesse contexto, vai citar Paulo, que muitos pegam Paulo e distorcem o que ele está falando, para a sua própria perdição, porque não entende e ficam presos a um contexto dogmático, sofismático, de reino, e não entendendo que nós já estamos vivenciando isso. Mas eu não quero dizer que eu pertenço a um pensamento, nem pré, nem pós, nem milenista. Eu estou dando um pensamento apenas do que Pedro está falando aqui, e agora ele fala, Paulo, que nós vamos mencionar no final, 15, 25, 1 Coríntios 15, 25, diz o seguinte: porque convém que Jesus reine, veja bem, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Se Jesus está reinando, é óbvio que nós somos embaixadores, porque não existe embaixada se não tem reino. Se ele falou que nós somos constituídos com a reconciliação com Deus Pai, e somos agora embaixadores de Cristo, então Cristo reina. Então o reino de Cristo já está instaurado. E ele fala aqui, versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele vai eliminar todo o principado e potestade, para que depois ele faça com que aconteça um novo céu e uma nova terra. E Coríntios, Paulo explica muito bem essa sequência. Ele diz no versículo 27, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também Jesus Cristo se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quem é que vai sujeitar todas as coisas que sujeitou? Ao Pai, a Deus Pai, que deu todas as coisas para ele. Então ele vai sujeitar para que Deus agora, ele leve todos que já foram ressuscitados, estão com ele, na alegria de comer a ceia que já foi proposta, que vai comer com eles nos céus, juntamente, vai levar para o Pai, e o Pai vai ser tudo em todos. Assim, enquanto nós reinamos com Cristo e somos reino e sacerdote, nós somos bem-aventurados e participamos da primeira ressurreição que está descrita lá em Apocalipse 20. Bem-aventurados os que viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. E eles continuarão reinando 1000 anos até que Satanás, solto, seja subjugado e lançado aonde Jesus, nós vamos ver domingo que vem, no dia do Senhor e o dia de Deus, lançará a besta, o falso profeta, e depois o próprio Satanás nas trevas exteriores. Então, até esse dia, nós vamos continuar. Já estamos e depois continuaremos nesse contexto de um tempo indefinido que trata esses 1000 anos. Por isso é muito interessante
ver o que Paulo fala. Então Paulo manda consolar os irmãos que a gente não deve se entristecer, mas permanecer firme, porque ele sabe que aquele que começou a boa obra em nós vai concluir essa boa obra em nós. É só nós vivenciarmos essa aceitação que se encontra revelado. Então ele fala em 1 Tessalonicenses 4, 17, 18, sobre a vinda de Jesus, o nosso encontro com ele, na última trombeta soará, e os vivos e os mortos ressuscitarão, e os vivos que esperam por ele estarão com ele. Tudo isso nós vamos ver depois no dia do Senhor, que vai ser domingo que vem. E haverá uma grande alegria. Aonde vai estar escrito isso, que está escrito aqui também, no capítulo 3 de Pedro, como também vai estar escrito no Apocalipse 19, queridos. O dia de Deus e o dia do Senhor. Não vou entrar hoje por causa do tempo, não cabe. Eu vou falar domingo que vem o dia do Senhor e depois vou falar o dia de Deus. Mas o que acontece depois desse contexto, dessa reunião nossa com Cristo? Por isso que o Apocalipse 19, os versículos primeiro, fala da nossa reunião, uma alegria, uma aleluia no céu, fantástica, de todos aqueles que foram convidados para ser das bodas do Cordeiro. E ele fala, bem-aventurado, os que aceitaram, os que vivenciaram, os que viveram esse reino com vida plena, expressando esse Cristo e mostrando esse reino com as suas vidas. Por isso que a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas isso não vai corrigir o mundo como um pensamento pós-milenismo coloca que vai, no final, haver uma conversão. Não, o final, o próprio Pedro está falando, vai haver um juízo, uma destruição dos homens ímpios. Está escrito aqui, nós já vimos. Então precisamos entender qual é o significado da vinda do Senhor. E muitos falam, a vinda do Senhor. Cuidado, a vinda do Senhor, além dessa alegria do encontro no céu com o Senhor dos salvos, santos e justos, haverá também um juízo para aqueles que não entenderam. Por isso que o tema, eu falei, ele significa tanto para os crentes como para os descrentes. Então ele está nos ensinando com a sua palavra. Por isso o Apocalipse 19, 1, 10 e depois para frente até o término do Apocalipse 19, antes de entrarmos no 20 e entendermos um contexto agora escatológico apocalíptico, domingo que vem, eu quero apenas ficar na pedagogia dos 1000 anos. Bem-aventurados que viveram com Cristo, já estamos nesse processo. E reinaram com Cristo, já estamos nesse processo. Como embaixadores, como reconciliados, como expressões de um pequeno Cristo para revelar Deus e o reino de Deus nesse mundo, queridos. É isso que ele está falando. Vamos continuar o que Pedro fala aqui. Porque lá nós vamos ver que Jesus, no Apocalipse 19, ele vai abrir os céus e ele vai se apresentar. E ele vai dizer claramente, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e aí haverá uma revolta. É quando ele fará o que Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala, que antes de acontecer a vinda do Senhor, haverá apostasia e a revelação do homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo explica sobre a vinda do Senhor. Então precisamos entender esse contexto que já foi revelado para nós. E o Paulo mesmo fala, eu não preciso ficar falando para você sobre a vinda, porque assim será. Vamos continuar agora o que Pedro está falando. Ele diz o seguinte, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, em santificação, vivendo uma vida na prática do bem, da justiça, do amor, como um Cristo, e com piedade, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo no conhecimento de Cristo. E fala o versículo 12, esperando, presta bem atenção, queridos, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Está vendo? Essas duas coisas, o dia do Senhor e o dia de Deus, vão aparecer lá em Apocalipse 19. E isso eu vou falar domingo que vem. Não vou entrar aqui por causa do tempo, repito isso aqui. Eu estou falando apenas da pedagogia do milênio, que o milênio não é um tempo fechado.
Milênio é um tempo indefinido, que o próprio Deus já disse. Ninguém sabe quando será a tua morte. Dia do Senhor começa para todos nós aí. Porque ao homem foi dado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Já vimos isso domingo passado. Então presta atenção, queridos. A essa condição, a gente tem que entender que a qualquer momento nós podemos morrer. Quem morre já entra por um processo por aquilo que ele fez com a sua vida aqui e agora. Então, nesse caso, como ladrão, cabe à nossa vida porque a gente não sabe a hora que a gente morre. E como ladrão do dia do Senhor, você não sabe quando ele vem, porque ele é um tempo indefinido. E todos que viveram nesse tempo com Cristo, expressando Cristo, estarão na glória. E os que não expressaram vão passar por um contexto de juízo. Vou falar domingo que vem. Por isso que ele fala desses 2 dias e vai estar lá no Apocalipse 19. Então lá nós vamos ter que ver isso com mais vagar e com mais detalhe. Então, nesse dia, eu só quero adiantar, muitos vão chegar lá e falar, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? A semelhança do que eu falei domingo passado. Pai Abrão, fala para Lázaro molhar o dedo aí onde ele está e trazer água, porque eu estou num lugar de sofrimento. Esse é o contexto chamado falta de comunhão com o Criador. Nós vamos ver isso. Já falamos sobre isso e agora nós vamos ver no outro domingo o dia do Senhor. Hoje eu estou falando apenas do milênio. Então, o que é o milênio? Nós precisamos entender realmente o Paulo, quando ele fala que antes de vir a vinda de Jesus, haverá, queridos, a apostasia e a revelação do homem da iniquidade. E Jesus vai aniquilar tudo isso. Veja, vai aniquilar todo o contexto do mal criado, potestades. Depois, ele vai pegar todos nós e levar para o Pai. E o Pai vai ser tudo em todos, como o próprio Paulo falou. E aí, quando tudo for lançado nas trevas exteriores, haverá novo céu e nova terra. Nós vamos falar sobre isso domingo que vem. Então, quanto à pedagogia dos 1000 anos, eu creio, quero deixar bem claro, eu creio que nós estamos já vivendo esse contexto. E todas as pessoas que viveram esse contexto, desde o primeiro Abel, até o último homem que virá no último dia em que ele vai ressuscitar, ele mostra claramente que essa pedagogia nos mostra que é um tempo indefinido da revelação de Deus na história, no qual Deus está reinando, Jesus está reinando, e no final ele vai se revelar como Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Leia o Apocalipse 19 inteiro, que você vai entender o que eu estou falando depois. Então nós vamos entender que esse contexto do milênio é dentro dessa condição. E que nós precisamos entender 2 dias que ele falou, e eu quero parar aqui antes de continuar o pensamento do próprio Pedro nos ensinando a respeito dos 1000 anos, que para ele, um dia como 1000 como um, ele está dizendo assim, é um tempo indefinido. O hoje de Deus é o que importa. O hoje é o eterno de Deus no nosso presente. Hoje, se ouvires a sua voz. Hoje, se você aceitar Jesus. Hoje, se você resolver ter uma vida realmente em paz, em comunhão com Deus, voltar a reconciliar, ser o embaixador, a expressão de Deus com a sua vida aqui. Hoje começou a condição da vida eterna do paraíso, você já está nele, como ele falou em João 5, 24, 25. Mas ele também falou em João 5, 28, 29, que haverá um dia em que ele falará. E os mortos que estão na sepultura ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para a glória eterna. Então nós vamos ver tudo isso domingo que vem. Para encerrar, os 2 dias que eu quero deixar para domingo que vem. O dia do Senhor, que eu vou falar sobre ele, que é a vinda de Jesus, e tem um sentido dentro dela, que nós não sabemos quando vamos morrer. Nesse dia já começou o nosso dia. Haverá um contexto de separação, e depois que voltar a ressuscitar corpo, alma e espírito, nós vamos ter que prestar conta com o que nós fizemos com essa nossa vida, queridos. Esse é o contexto do juízo que eu já falei. E agora ele fala também o dia de Deus. Vamos entender esse dia de Deus como esse juízo que haverá estrondo, passará, e também haverá
o derreter todas as coisas. E Paulo termina dizendo, eu quero terminar agora no 13, nós, porém, encerrar com essa palavra, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, não esperamos julgamento, nem condenação, nem juízo. Nós, porém, quem? Os santos, os justos, esperamos sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aí ele continua falando assim, por esta razão, amados, esperando estas coisas, novos céus, nova terra, empenhar-vos por ser achados por ele em paz, mas sem mácula e irrepreensíveis. É a mesma coisa que Paulo fala. 1 Tessalonicenses, ele diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo seja irrepreensível na vinda de Jesus para participarmos da primeira ressurreição, que nós já começamos. Porque o próprio Paulo disse, se já ressuscitastes em Cristo, estáis assentados nos lugares celestiais, buscai as coisas do alto, não as coisas da terra. Vocês já estão assentados para ser uma bênção. E Deus já abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, para vocês serem uma bênção onde vocês estão, para revelar o reino de Deus com justiça. Tudo isso entendido, nós passamos agora a afirmar algo muito importante para a nossa vida. O que é o milênio para nós? Você pode escolher qualquer corrente filosófica ou de pensamento teológico, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Ou você pode pegar a palavra que Paulo está falando, palavra que o Pedro está falando, palavra que os profetas do Antigo Testamento falaram, palavra que o próprio Jesus falou e que nós mencionamos aqui hoje, para entender que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, já reina, e nós estamos reinando com Ele para a honra e glória do seu nome. Ou simplesmente vamos passar pelo juízo. Que Deus possa dar a unção do Espírito para entender todas essas coisas, leia os textos, medite e deixe o Espírito Santo trabalhar com o seu espírito para que seja renovado cada vez mais, crescer no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Amém, queridos? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários, né, a pergunta, que aí a gente vê. Eu respondo. E dá para responder já nos próprios comentários. Com relação a esse assunto, né? Milênio. E agora, encerrando, nós vamos cantar mais uma música. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor, encher seu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andarás do modo como a Bíblia diz. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Ó, venha e cante com toda a alegria do teu coração. Renda tudo a Ele, dê a salvação. A Ele dê tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Tudo entregue hoje em nome de Jesus. Ó Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim
orar. Vamos orar, encerrando esse nosso momento de culto. Coloque a sua vida diante de Deus, se entregue totalmente a Ele. E se você tem algum pedido, alguma necessidade, esteja colocando agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento especial de estarmos em comunhão com o Senhor. Ó Senhor, nós queremos colocar a nossa vida, Senhor, diante de Ti. Queremos nos entregar totalmente ao Senhor. Sonda, Senhor, o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Senhor, ao caminho eterno, porque queremos caminhar em santificação, como embaixadores do Teu reino aqui na terra, amém, Senhor. Abençoa cada um de nós, eu, Michel, nossos filhos, nossa família, que a Tua bênção, a Tua unção, a Tua graça esteja sobre todos. E cada um que participa conosco e que estará ouvindo, que cada um esteja colocando também as suas famílias diante do Senhor, que cada um coloque todos os seus queridos, para que nenhum deles fique fora de tão grande salvação que o Senhor Jesus veio nos proporcionar. Recebe, Senhor, a oração de cada um. Atenda, Senhor, aos seus pedidos, aos seus clamores, suprindo, Senhor, a necessidade de cada um. Ó Jesus querido, intercede por nós, livra-nos de todo o mal. Nós oramos, nós nos entregamos ao Senhor e cremos que tudo é possível, porque para o Senhor não há impossíveis. Por isso, nós te agradecemos, aumenta-nos a fé, Senhor, e livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.